Amém, irmãos? Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 16. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Os irmãos são todos bem-vindos, mais uma vez, a este culto de domingo. E o Senhor Jesus Cristo é glorificado pela presença dos irmãos. Quero dar boas-vindas à irmã Maura, que ficou um tempo ausente. Minha irmã, és bem-vindas e que o Senhor seja contigo. Amém, irmã? Também endereçar aqui os meus sentimentos profundos, sentimentos de pesar à irmã Nízia, que teve uma perda recentemente. Também aos irmãos, acho que o irmão Jojo, é isso? Sim, também endereçar os nossos sentimentos sobre a perda que tiveram, que o Senhor conceda alegria e que o Senhor possa vos consolar nesse momento de perda. Amém, irmãos? Então, como os irmãos sabem, nós estamos aqui e na semana antepassada nós começamos a falar com os irmãos sobre a carta que foi dirigida à igreja que se encontrava em Laodiceia. E nós falamos que com esta carta, ou com estes 2 versículos desta carta, nós queremos falar com os irmãos sobre saúde espiritual. E é do domínio dos irmãos que nós começamos na semana antepassada. Na semana antepassada nós falamos sobre a igreja fria, falamos o que é, como é que começa essa questão de frieza numa igreja ou na vida de um cristão, e também mostramos as evidências que podem mostrar ou que denunciam uma igreja e um cristão frio. E na semana passada nós falamos sobre a igreja morna, o cristão morno, e também falamos o que é, o que não é, e quais são as características que este cristão ou esta igreja morna tem. E hoje, amados irmãos, à luz do texto, como nós o dividimos em 3 tópicos, se já falamos da igreja fria e da igreja morna, então só nos resta poder falar aos amados irmãos sobre a igreja quente. A igreja quente que o Senhor Jesus Cristo usa essa expressão aqui no versículo 16. Mas para poder situar os irmãos que não estavam conosco na semana passada e antepassada, por isso é que nós fizemos este pequeno resumo. Mas tem alguns pequenos pormenores que os irmãos, peço que os irmãos tenham paciência, os irmãos que já estavam conosco, que eu quero poder pontualizar aos irmãos que não estavam, para poder também facilitar na compreensão do que nós vamos falar hoje. Nós falamos da vez passada sobre a igreja morna, que nós dissemos que a igreja morna é uma igreja que ela se encontra essencialmente apática do ponto de vista espiritual, que ela se encontra insensível às coisas espirituais, se encontra indiferente às coisas espirituais, e também é uma igreja que tem uma autoexaltação exagerada. Nesse caso, conforme o nome diz, autoexaltação de si própria. E vimos algumas características, que nós vimos que é uma igreja que primeiro não reconhece o seu estado de mornidão, né? Porque ela não reconhece o seu estado de fraqueza espiritual. Ela é indiferente às exortações,
ela é insensível às exortações, é uma igreja, é um cristão que tem uma vida marcada pelo pecado, e vimos também outras características. E nós diferenciamos a igreja fria da igreja morna, que vimos que as características principais que diferenciam uma igreja morna de uma igreja fria é essencialmente a questão de reconhecer o seu estado. Nós falamos que a igreja fria, ela reconhece que está fria e ela vê a necessidade de poder buscar restauração em Deus, mas que os dois se encontram no estado de fraqueza. Já que vimos também que a igreja, enquanto que a igreja morna é uma igreja que não reconhece o seu estado de fraqueza, é um cristão que não reconhece porque é orgulhoso e tem também uma atratividade exagerada pelas coisas do mundo. Nós também vimos como é que ele trata os problemas na igreja. Então, se é uma igreja, assim, do ponto de vista geral, vimos também como é que essa igreja trata os problemas espirituais e assim sucessivamente. Então, dito isto, para sermos lacônicos, né, ou telegráficos em função do tempo, falaremos agora sobre a igreja quente, na expressão do Senhor Jesus Cristo. Porque aqui no versículo 16, o Senhor Jesus Cristo usa essas três expressões. Quando ele diz que assim, porque és morno, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que se encontrava morna, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então aqui encontramos essas três expressões. E esse versículo nós já vamos analisar desde que começamos a falar sobre esses assuntos. De modo que já não vemos necessidade de poder explicar os versículos ponto a ponto, mas que tão somente vamos analisar o termo quente. Porque, para poder lembrar aos amados irmãos, os irmãos sabem muito bem do contexto histórico da carta de Laodiceia. Que por que o Senhor Jesus Cristo usa a expressão quente naquela igreja? Por causa das águas que aquela igreja recebia através de fontes termais ou de ductos que vinham de outras cidades, que as águas quentes tinham benefícios para a saúde e para outros fins que a igreja ou os habitantes daquela cidade utilizavam. Então era uma igreja que tinha valor. Era uma igreja, ou seja, uma água que tinha valor. Era uma água que o Senhor Jesus Cristo mostra a sua validade e mostra o seu apreço ou o seu desejo por ela. Então, esse versículo que nós lemos, né, os dois versículos 15 e 16 de Apocalipse 3, é o versículo base do ensino. Agora, os versículos base para a pregação de hoje sobre a igreja quente são outras que vamos encontrar em outros livros. Não poderemos usar essa, porque esses versículos estão a se referir a uma igreja que, na verdade, não era quente, era uma igreja que era morna. O Senhor Jesus Cristo só traz as expressões para mostrar que seria bom que fosses. Mas temos versículos na Bíblia que nos mostram um cristão quente, uma igreja quente. Que nós vamos poder usar os seguintes versículos, amados irmãos, como base para a pregação. Primeiro, vamos usar Efésios capítulo 6, do versículo 10 a 17. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 17. Vamos também utilizar Mateus capítulo 5, versículo 1 a 11. E também vamos usar o livro de Atos, essencialmente o capítulo 4. E outras passagens que poderemos encontrar no livro de Atos. Então, irmãos, antes de mais nada, primeiro eu gostaria de levar os irmãos a compreenderem o que não é uma igreja quente. Porque também tem havido compreensões em outras latitudes, né? Em outros movimentos,
em outras denominações, digamos assim, quanto a esse conceito, quanto ao que a Bíblia fala sobre uma igreja quente. O que não é uma igreja quente? O que não é um cristão quente? Um cristão quente, uma igreja quente, não é aquele cristão, não é aquela igreja que os seus cultos, por exemplo, são cultos barulhentos. O barulho não evidencia quentura do ponto de vista espiritual. Porque eu já ouvi em algumas pessoas, né, que são adultos, são pessoas que estão estudando as escrituras, fizeram teologia, cursos, né, licenciaturas em teologia, a dizer que um cristão quente, uma igreja quente, é aquela igreja que faz barulho. Isso se referindo muito aos pentecostais, que dizem, né, tem um pentecostal que uma vez disse que pentecostal que não faz barulho está com erro de fabricação. Ele, quando falou disso, estava querendo mostrar o zelo, o fervor, falar que uma igreja, um cristão que é fervoroso, é zeloso, é quente, é um cristão que faz barulho, é um cristão que grita no momento do culto, é o cristão que mais fala amém no momento do culto, é a igreja que os cristãos, quando congregam, quando cultuam, todos saem lá empoeirados, porque todos se rebolaram no chão. Nós vamos ver que uma igreja quente não é isso. Um cristão quente não é evidenciado por estas coisas. Também uma igreja, um cristão quente, não é aquele que, primeiramente, né, não é aquele que tem mais conhecimento das escrituras, não é aquele que mais prega, não é aquele que mais aparece, ou na igreja, ou se calhar em outros movimentos. Não é aquele que ele é tipo, digamos que é meramente o mais notório. Não é isso. Uma igreja quente, um cristão quente, não é evidenciado por isso. Então, meus irmãos, o que seria uma igreja quente ou um cristão quente? Qual é o conceito que eu poderia dar à luz da palavra de Deus para um cristão quente e uma igreja quente? É que um cristão quente, uma igreja quente, é aquele cristão que se encontra saudável do ponto de vista espiritual. É aquele cristão que a sua vida é marcada por zelo, fervor e força espiritual. Então, nesse conceito, nós vamos analisar essas três palavras: o zelo, o fervor e a força espiritual. Se calhar o irmão pode dizer que mas zelo e fervor não é a mesma coisa. Zelo e fervor e a própria força espiritual fazem parte do mesmo pacote, irmãos. Fazem parte do mesmo pacote, mas tem algumas pequenas distinções à luz desses textos que eu citei, Efésios 6, Mateus 5 e Atos 4, que vão poder mostrar pequenas distinções sobre essas três características ou essas três marcas que podem evidenciar alguém que é forte, alguém que é quente do ponto de vista espiritual. Então, de forma resumida, eu poderia dizer que a igreja quente, assim usando o termo de Apocalipse, né? Igreja quente, é a igreja zelosa, é a igreja fervorosa e é a igreja forte. Amém, irmãos? Então, nós vamos procurar analisar cada termo e procurar saber, por exemplo, procurar buscar as evidências ou as características bíblicas que cada um desses termos podem trazer, ou seja, que constitui cada um desses termos. Vamos saber, por exemplo, como é que é a igreja forte, quais são as características da igreja forte, como é que é a igreja zelosa, as características da igreja zelosa, e como é que é a igreja fervorosa, as características da igreja do cristão fervoroso.
Mas antes, para poder ainda dar uma pequena diferença entre esses termos, veremos que, irmãos, o termo forte tem muitos conceitos que poderíamos dar para a expressão forte. Só estou aqui a dizer que a igreja zelosa, ou seja, a igreja quente, ela é marcada, ou seja, é uma igreja que é essencialmente forte, fervorosa e zelosa. Então, deixa eu dar alguns conceitos para poder distinguir esses termos. A igreja forte, ou termo forte, significa essencialmente uma pessoa, o termo forte, né, de forma geral, é alguém que está, à luz do contexto, alguém que está preparado para poder vencer uma batalha. Porque os irmãos sabem que, por exemplo, um soldado, ou se calhar um gladiador, né, um pugilista, antes de ir numa batalha, ele tem que ir se preparar. Tem que ir, por exemplo, ir em treinos, exercícios, com o objetivo de poder ficar forte, para estar preparado para poder vencer uma batalha. Nos soldados, por exemplo, para que eles também pudessem vencer a batalha, eles antes tinham que se fortalecer. Que, por exemplo, passar em formaturas, treinos e poder também ter uma armadura que lhes vai possibilitar vencer aquela mesma batalha. Então, força, do ponto de vista espiritual, queremos trazer nesses moldes, que o forte espiritualmente é aquele que está preparado para poder vencer a batalha. Já o zeloso, o termo zelo, os irmãos sabem que significa cuidado. O termo zelo vem da expressão cuidado, da expressão prudência, da expressão dedicaleza ou dedicação. Então, o zeloso é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa prudente, é uma igreja cuidadosa, é uma igreja prudente, do ponto de vista espiritual. Já o fervoroso, o termo fervor vem da expressão, essa expressão fervoroso, os irmãos devem tentar, ou seja, imaginar um pouco sobre, por exemplo, uma água que se encontra em estado de ebulição. Aquele borbulhar da água, aquela agitação, isso dá a ideia de algo que é fervoroso, ou seja, é algo intenso, é algo agitado, algo que na verdade tem uma certa intensidade em fazer alguma coisa. E do ponto de vista espiritual, nós veremos aqui que a expressão fervoroso se aplica àquele cristão, àquela igreja que é intensa em fazer alguma coisa. Tem um fervor, tem uma dedicação profunda em fazer alguma coisa. Então, esses três termos têm que andar junto para poder identificar uma igreja, um cristão zeloso, um cristão fervoroso. Porque se andarem de forma separada, pode trazer alguns problemas. Porque se a pessoa for zeloso, ou seja, for fervoroso, forte, e não for zeloso, terá problemas. Porque ele vai ser fervoroso, intenso em fazer alguma coisa, e ele tem força, tem capacidade para fazer aquela coisa, mas se não tiver cuidado, se não tiver zelo, se não tiver prudência em fazer, pode vir ou ferir aqueles que estão ao seu redor, ou então poder ferir a si próprio, porque é aquilo que pode se evidenciar, que os irmãos já têm visto, que a pessoa tem intensidade, tem também força, capacidade de fazer alguma coisa, e ele depois começa a ir em extremos. Porque, por exemplo, tem a força e o fervor, mas não tem o zelo. Ele vai em extremo, começa a aplicar doutrina na igreja, que chegam até ser tipo fardos pesados nos irmãos, começa a trazer coisas nos irmãos que chegam a ferir, a magoar moralmente alguns irmãos, porque ele tem a força, tem a intensidade e tem a capacidade de fazer, mas não tem o zelo. Então, um cristão forte, ou seja, um cristão quente, ele tem que ser marcado por essas três coisas. Ele, além de ser forte e fervoroso, tem que ser também zeloso. Então, amados irmãos, vamos agora poder abrir Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17, onde veremos sobre o que o apóstolo Paulo fala
sobre a armadura de Deus. E com esses versículos, nós vamos falar de características que venham mostrar uma igreja ou um cristão forte. Uma igreja ou um cristão quente do ponto de vista da sua força. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só até aí, os irmãos já entendem que o apóstolo Paulo estava a chamar a atenção aos irmãos para que eles pudessem se fortalecer ou se tornar cristãos fortes. Porque um cristão quente, um cristão saudável, ele é marcado pela força. Então nós vamos ver o que o apóstolo Paulo vem trazer sobre essa questão, que os irmãos deveriam atentar para que eles pudessem estar fortes no Senhor, pela força do seu poder. Ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele vem já falar que para que os irmãos pudessem se fortalecer na força do Senhor, para que eles pudessem estar fortes, eles tinham que ter alguma coisa, tinham que ter a armadura de Deus. E essa armadura de Deus, o apóstolo Paulo vem mostrar o objetivo que essa armadura tem. É para que eles pudessem estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque os irmãos sabem que nós, para contextualizar ou aplicar assim a nós, que os cristãos, eles são tidos como soldados também. Porque nós vivemos uma batalha aqui onde nós estamos. E a batalha que nós vivemos, ou seja, que nós batalhamos, é uma batalha espiritual. E nós, até certo ponto, é como que estamos em desvantagem, porque nós estamos na terra do inimigo. Nós estamos no território do inimigo. Nós somos tipo como um grupo de soldados que ele está a derrotar o inimigo, mas só que à medida que derrota o inimigo, ele se distancia da sua terra e começa a adentrar na terra do inimigo. Então, é como que uma desvantagem, porque o inimigo tem mais vantagem na sua terra. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno e o mundo não é a favor dos cristãos. E no versículo 12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vem mostrar a batalha que cada crente, que nós cristãos temos. Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Vem falar a mesma coisa, enfatizando o que ele falou no versículo 11, que não devemos estar revestidos a ponto de podermos vencer a batalha espiritual. No versículo 14, vai começar a detalhar os elementos que constituem uma armadura que os cristãos deveriam usar a fim de que pudessem se fortalecer ou estar forte no Senhor para poderem vencer a batalha espiritual. E os irmãos têm que notar que na cabeça do apóstolo Paulo e na cabeça dos irmãos de Éfeso, o que passava quando se lia estas cartas é a imagem de um soldado que naquela época fazia parte dos exércitos que combatiam as batalhas. Que o soldado ele vestia uma armadura que tem várias peças, tem capacete, tem couraça, tem o cinturão, tem o escudo, tem a bota e tem a espada. Então é isso que passava na cabeça dele. O apóstolo Paulo então vem trazer isso para poder mostrar aos irmãos que tal como um soldado se reveste, vós também devem se revestir. Não devem ir na batalha sem
sem armadura ou despidos. Então, no versículo 14, ele vem falar de dois elementos que constituem essa armadura. Ele fala assim: estai, pois, firme, tendo cingindo os vossos lombos com a verdade. Só até aí, irmãos. É que na armadura de um soldado, vamos imaginar, por exemplo, um soldado romano, uma das peças que tinha na região dos lombos era o cinto. Tinha um cinto aqui na região lombar. A região lombar é essa região aqui da cintura, que constitui a parte da bexiga e até a parte inferior das costas. Ele usava um tipo de cinto aqui que lhe protegia contra ataques, a fim de que não lhe ferisse nessa região da cintura. Então o apóstolo Paulo vem falar que vocês também devem ter um cinto. Nos vossos lombos tem que ter um cinto. Só que esse cinto não é de ferro. Esse cinto tem um nome, esse cinto chama-se verdade. Então, uma primeira característica que mostra um cristão forte é a verdade. Um cristão forte, um cristão saudável, um cristão crente, ele é marcado pela verdade. É cristão verdadeiro, é pessoa verdadeira, é igreja verdadeira. Se o soldado usava a couraça, ou seja, o cinturão, como algo que lhe protegeria dos ataques, o cristão também, ele usa. O cristão saudável, o cristão forte, que está bem armado, ele usa a verdade para poder se proteger. Então vimos que essa aqui é uma das ferramentas que o cristão utiliza nos lombos para poder proteger a sua região lombar. Se calhar um dos irmãos poderia perguntar: como é que a verdade vai me proteger? Como é que a verdade protege a minha vida? Como é que a verdade me protege de ataques? Tal como o cinturão protegia a região lombar do soldado. Vou dar um exemplo aqui de algo que eu já vi. Irmãos, a verdade defende o cristão da seguinte forma. Eu uma vez estive numa situação em que eu tive a ser acusado de alguma coisa que eu não fiz. E algumas pessoas que me conheciam e sabiam da minha honestidade, né? Por exemplo, da minha honestidade, verdade e por aí, eles é que vinham com o objetivo de poder me justificar ou me defender daquelas acusações. Porque eles diziam assim que não, nós conhecemos o fulano. Eu não acredito que isso tudo quem fez é o fulano. Porque o fulano é a pessoa mais verdadeira, é a pessoa mais sincera que eu conheço. Um cristão, ele é defendido pela verdade nesse sentido. Se você vive uma vida marcada pela verdade, independentemente de uma situação que você vinha se encontrar, que vinha falar que não, essa mentira foi inventada pelo fulano, o próprio mundo, nesse caso, algumas pessoas do próprio mundo que estão lá, é que virão para poder dar testemunho de que o fulano é verdadeiro. O fulano nós lhe conhecemos, que ele não teria a coragem de poder inventar esse tipo de coisa. Se há uma pessoa mais honesta que eu conheço, é o fulano. Então, eu pode dizer que eu coloco a mão no fogo pelo fulano, porque o fulano é honesto, o fulano é verdadeiro. Então, ele é protegido nesse sentido. O mundo pode vir lhe atacar, mas por ele ter uma vida marcada pela verdade, essa mesma verdade que ele vive é que vem também lhe defender. E em vários outros sentidos. E no mesmo versículo também mostra a segunda ferramenta que constitui a armadura do cristão. Ele fala assim, dando continuidade: e vestida a couraça da justiça. De novo, temos que lembrar sempre a imagem do soldado. Além do cinturão que protegia a região lombar, tinha a couraça da justiça. Ou seja, a couraça, que é de ferro nesse caso. A couraça, no nosso tempo assim, como que é um antibala. Protegia a região do abdômen, do peito e das costas. Na região superior das costas. A função da couraça era proteger os órgãos vitais do corpo. O coração,
principalmente, e os pulmões. Lhe proteger de ataques nessa região. Então o apóstolo Paulo vem falar com ela, vocês também têm que estar revestidos disso. Na vossa armadura também tem que ter uma couraça. Só que não é uma couraça de metal. É uma couraça que tem um nome, chama-se justiça. O cristão, ele tem que usar a justiça. O cristão fervoroso, o cristão zeloso, ou seja, o cristão forte, que por sinal é o cristão quente, ele usa a justiça. Ele é justo. E essa justiça, tal como a verdade, também vem lhe proteger do ponto de vista espiritual. A justiça também protege. A justiça também protege o cristão de ataques do mundo, dos ardis do mundo, no mesmo sentido que a verdade. Que as pessoas, por saberem, te conhecerem, pela justiça a justiça que você tem, pela honestidade que você tem, a lealdade que você tem, então você pode vir chegar a ser defendido nos mesmos moldes que nós explicamos na verdade. Que quando um dia fores atacado, tem pessoas mesmo que virão dizer que não, nós conhecemos o fulano. Fulano é a pessoa mais justa que nós conhecemos. Que às vezes pode você... tem situações que não será necessário você abrir a boca. A armadura já te protege. Tem situações que não é necessário você... Por exemplo, a armadura tinha momentos que não era necessário o cristão usar o escudo, por exemplo, para proteger a região do peito. A armadura em si já lhe protegia. Era como que automático. Então, a segunda característica que marca um cristão forte, um cristão quente, é a justiça. É cristão justo. É cristão que não defrauda. É cristão que não é corrupto. É cristão que não aceita corrupção, não aceita suborno. É cristão que não apoia a injustiça. É cristão que não apoia a corrupção. E uma igreja saudável também marcado pela justiça. Tanto internamente como externamente. Há um tratamento igual nos membros. Não se favorece um para desfavorecer os outros. Não há distinção de pessoas. Há justiça naquela igreja, porque a igreja forte é marcada pela justiça. Não são cristãos que olham na cara, não são igrejas que olham na cara, mas são cristãos que são marcados pela justiça. Então, uma igreja forte, a sua armadura é constituída também por isso. E no versículo 15, ele vem mostrar a terceira ferramenta que faz parte da armadura do cristão. Ele fala, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz. E calçando nos pés na preparação do evangelho da paz. O que havia nos pés do soldado era uma bota. E aquela bota também lhe protegia de ataque nos pés e na perna. Porque a bota começava nos pés e terminava essencialmente nos joelhos. Então também tinha função, lhe protegia de ataques nessa região da perna, porque se ele atacasse na perna ele não teria como andar, então ficaria parado e mais vulnerável. E também mostra, ou seja, tinha a função de poder facilitar andar ou pisar em terras que tinham, se calhar, coisas que poderiam machucar os seus pés. E o apóstolo Paulo traz essa analogia e diz que o que o cristão calça nos pés é a preparação do evangelho da paz. O que é isso, né? Preparação do evangelho da paz. Sendo lacônico, em resumo, quando ele fala que o cristão, o soldado cristão,
nos seus pés tem que estar a preparação do Evangelho da Paz. Ele estava querendo trazer a questão de que o cristão forte, o cristão quente, é aquele cristão que está preparado. Ele tem uma preparação em anunciar o Evangelho de Cristo. Ele anda anunciando o Evangelho de Cristo. Não é à toa que ele trouxe isso aqui, trazendo uma analogia como algo que fica nos pés. Porque é algo que ele mostra que é algo que faz parte do seu andamento cristão. Ele anda anunciando o Evangelho. Onde ele passa, ele prega o Evangelho. Onde ele pisa, ele deixa testemunho do Evangelho. Então, um cristão fervoroso, ele é marcado também por isso. É marcado pela pregação contínua do Evangelho. É alguém que onde passa, ele prega o Evangelho. Não é alguém que, por exemplo, teve uma viagem no Mochico, ou num outro sítio, não sei porque estou falando do Mochico, mas teve uma viagem num outro sítio, se calhar ficou lá 6 meses, ou não sei, mas nunca pregou o Evangelho naquele lado. É alguém que convive com seus familiares, convive com um monte de pessoas, mas naquelas pessoas ele nunca partilhou o Evangelho. Não é alguém assim, é alguém que onde está, onde passa, onde passou, deixou testemunho do Evangelho. Porque é alguém que, essa questão da armadura mostra que é alguém que está sempre preparado para poder pregar o Evangelho. E eu nesse ponto aqui, irmãos, eu tenho analisado nos últimos dias de uma forma um pouco que diferente do que eu tenho exortado aos amados irmãos. Por exemplo, eu sempre tenho exortado aos amados irmãos que nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que ser dado a pregação, temos que sair, temos que fazer, lá onde você está prega. Mas nos últimos dias eu tenho sido chamado a poder exortar os irmãos numa outra vertente. Porque eu vejo que, acho que atualmente a exortação na igreja, quanto à preparação do Evangelho da Paz, a pregação do Evangelho da Paz, já não deve ser mais essa que nós devemos sair. Eu vejo que a exortação vai ser, se continuarmos na mesma tecla, vamos também continuar nos mesmos andarilhos. Vai ser inútil. Sempre exortar os irmãos que temos que sair. Eu creio que a exortação já não deve ser mais essa. Porque o grave, afinal, não está só nisso. O grave está nos nossos corações, está no desejo. Então, tenho sido chamado a exortar os irmãos que, além de exortar, que nós devemos sair, eu quero exortar os irmãos que os irmãos devem procurar desejar pregar o Evangelho. Porque quem não deseja pregar o Evangelho não vai mesmo sair. Quem não deseja ser testemunha de Cristo, não vai ser testemunha. Então, irmão, buscam no Senhor ter essa vontade de fazer isso. Devemos buscar no Senhor ter essa vontade de podermos nos aparar, nos vestir dessa armadura, que nos pés, a bota que nós usamos é a preparação do Evangelho. Para que onde pisemos, onde andemos, possamos pregar, possamos testemunhar, possamos ser cristãos que anunciam o Evangelho de Cristo. Então, essa aqui é justamente a terceira evidência de um cristão quente, de uma igreja quente. Os irmãos já estão a notar que não são gritarias que evidenciam um cristão quente. Não é o pular no momento do culto. Não é a pessoa que sai do culto com a voz rouca. Mas é a pessoa que é marcada por isso aqui. E a quarta evidência está justamente no versículo 16. Que, por sinal, é a quarta ferramenta que constitui a armadura. Ele diz que, tendo, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a terceira evidência de um cristão fervoroso, de um cristão forte, cristão quente, é a fé. É que um cristão quente, ele é marcado pela fé. É alguém que tem fé. Na sua armadura, ele utiliza a fé. E aqui o apóstolo Paulo traz a questão de que a fé é o escudo.
Porque a função do escudo também, é lógico, é de proteger o soldado, mas de proteger de forma essencial as regiões mais vulneráveis do corpo. Aquela região em que a armadura não chegaria. O escudo tem essa função. Se calhar naquelas armaduras que na região da coxa não tem nada, o escudo teria a função de, por exemplo, proteger nessa região. Então ele vai falar que o escudo, por exemplo, da fé é utilizado para quê? Para poder apagar os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados aqui, vamos trazer a visão da batalha, soldado, conforme estamos a trazer. Imaginemos uma flecha que é lançada, se calhar uma pedra que é lançada, se calhar umas outras coisas. Então, o cristão, esse soldado, ele pode apagar, pode travar, pode desviar essas flechas com este escudo que está na mão esquerda. E por que Paulo fala que esse escudo é a fé? Como é que com a fé nós podemos desviar, apagar as setas inflamadas do maligno? O que seriam setas inflamadas do maligno em questões de aplicação? Setas inflamadas do maligno, nós poderíamos aplicar que são como que as coisas, os ataques que o mundo, o maligno, o diabo lançam no cristão. Como acusações, calúnias, dúvidas que o maligno lança contra nós, que o ímpio, o diabo lançam contra nós. E nós temos um escudo para poder usar e desviar esses dardos, desviar essas acusações, desviar essas dúvidas, desviar tudo isso que nos é lançado. Esse escudo chama-se fé. Porque os irmãos têm que imaginar que, por exemplo, um soldado, quando, por exemplo, se calhar ele atirasse uma pedra, ele tinha que proteger com o escudo, a pedra bate no escudo e desvia, né? Como que tipo, bate uma recocheta. Então também temos que andar nesse sentido. É que quando a dúvida, por exemplo, é lançada no cristão, tanto pelo pecado, o ímpio, o diabo, ele usa a fé. Então a dúvida chega, bate na fé e bate recocheta. Porque ele, independentemente do que o mundo, do que o diabo traz contra ele, ele tem a fé. Ele tem a certeza de que, independentemente da dúvida que estão a me lançar, eu creio que, por exemplo, se alguém que está a me lançar sobre dúvida sobre a existência de Deus, sobre o seu cristianismo, dúvidas sobre a veracidade das escrituras, ele tem a fé, ele crê que Deus existe apesar dos argumentos que doutores, cientistas reconhecidos podem trazer. Ele usa a fé. Que eu creio que Deus existe é por causa da fé que eu tenho. Eu creio que Deus existe é por causa do meu escudo. Ele tem fé, porque os irmãos sabem que fé é firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, a fé se aplica nas coisas que não são visíveis. Então, o crer na existência de Deus é fé. Porque não tem nenhum cristão hoje em dia que uma vez viu Deus, como não tem nenhum cientista que viu Deus. Então, nós queremos é pela fé. E os ataques que são lançados pelos ateus, nós temos que desviar com base na fé. Nós temos que desviar esses ataques, essas dúvidas, essas incertezas, essas acusações que são lançadas com base na fé. Então, um cristão fervoroso, ele usa o escudo, ele usa a fé. É a quarta característica que marca um cristão. Ele tem fé. Ele não desfalece à toa, independentemente do ambiente hostil que ele vive. Porque ele tem fé. Ele espera alguma coisa. Ele tem certeza que aquilo que espera virá. Então isso é fé. E o cristão fervoroso, ou seja, o cristão quente e forte tem isso. E a quinta ferramenta, que é a quinta característica, está aqui no versículo 17. Que diz que tomai também o capacete da salvação. Por que a questão da salvação o apóstolo Paulo coloca na analogia de capacete? De novo, o soldado, uma das ferramentas que tinha era o capacete, que era para proteger a cabeça. E alguns dizem que é o órgão mais importante do corpo. Mas não existe órgão mais importante. Mas,
Por que ele traz a analogia de capacete? Porque o capacete protegia o cérebro. É que os irmãos sabem que, por exemplo, uma pequena flechada do cérebro é suficiente para tirar a vida daquela pessoa, para tirar a vida do soldado. Por isso ele usava o capacete, para que a sua cabeça, que diríamos dizer que é o órgão que coordena o corpo, que sem cabeça o corpo não anda, o corpo não tem vida. Então ele tinha que usar o capacete para poder lhe proteger desses ataques. Agora, como é que se aplica um cristão que utiliza o capacete para poder se defender dos ataques do maligno? A analogia vai fazer todo sentido quando vemos a palavra que o apóstolo usa, que é a palavra salvação. Quer dizer que o capacete que ele usa, o que ele usa na sua cabeça, é a salvação. O que está na mente do cristão é a salvação. O que protege o cristão de ataques, a fim de que a sua cabeça não venha a ser ferida e ele não venha morrer do ponto de vista espiritual, é a salvação. É que ele tem na cabeça, ele tem na mente a convicção profunda, a convicção bíblica e a certeza, a firmeza da sua salvação. Por isso que, independentemente das setas, das flechas que os inimigos podem lançar na cabeça dele, batem no capacete e voltam. Não chegam a penetrar a sua cabeça a ponto de chegar a lhe matar, ou matar aquele soldado. Então aquilo que, por exemplo, ainda que venham te acusar, por exemplo, colocar dúvidas sobre a tua salvação, é que o cristão forte, o cristão quente, ele na sua cabeça, ele tem a convicção, ele sabe, ele tem a certeza bíblica, tem um entendimento correto da doutrina da salvação inculcado na sua mente. Por isso é que ele usa a expressão capacete, porque o entendimento, a compreensão, isso tudo é na cabeça. Uma das formas de poder, por exemplo, desfazer ou tirar alguém de um determinado, remover os argumentos e desviar alguém de uma coisa em que ele estava firme, é você desfazer as ideias ou os conhecimentos que ele tem na cabeça. É você começar a plantar dúvidas na cabeça. Por exemplo, começa só a plantar dúvidas na cabeça de alguém sobre uma coisa que ele tá firme. Ele vai começar já a mostrar insuficiências ou desvio, vai começar a mostrar variações. Você pode lhe ganhar para a tua teoria, porque você destruiu o que ele tinha, a crença que ele tinha. Então, o cristão, ele vai se manter firme diante aos ataques do pecado, do ímpio, do diabo, ou de forma geral, dos inimigos, por causa da doutrina, da firmeza que ele tem sobre a sua salvação. Que independentemente que venham a dizer, ele sabe por que ele é salvo, quem lhe salvou, como lhe salvou. Então ele se manterá firme e protegido. É nesse sentido que a salvação protege a cabeça do cristão, a mente, a mentalidade do cristão. E a sexta evidência, que é a sexta ferramenta, também está no versículo 17. Que ele fala, e a espada do Espírito. Que por sinal é a última ferramenta que ele usa da armadura. A espada do Espírito. Então, até aqui, os irmãos perceberam que todas as ferramentas que foram usadas é para proteger o cristão. É para livrar o cristão de ataques do maligno. É para fazerem ou constituírem um cristão que está preparado para vencer a batalha. Ou seja, um cristão forte. O cristão forte é assim. Ele está preparado nesses todos os moldes. Até aqui vimos tudo que vem proteger o cristão. Agora tem um elemento, que é a espada, que também o apóstolo traz. Que a espada não é essencialmente para proteger. A espada é para atacar. A espada é para ferir. A espada é para destruir. A espada é para matar. E na armadura do cristão também tem espada. Irmão Samuel, nós também matamos. Nós também destruímos. Nós derrubamos. Nós fizemos.
Fizemos, mas vamos explicar em que sentido. Porque tem espada. E a espada tem essa função que nós explicamos. A analogia que ele traz, dizer que a espada que o cristão usa, é claro, não é uma espada de metal. A espada, ele fala que a espada é a palavra de Deus. Então quer dizer que o cristão forte, ele utiliza como o seu elemento, a sua ferramenta de ataque, a palavra de Deus. Ele ataca os inimigos com a palavra de Deus. Ele ataca os argumentos do inimigo com a palavra de Deus. Isso está a mostrar que é alguém que tem uma agilidade em poder utilizar a espada. É um soldado que ele tem uma agilidade na sua mão direita, que ele utiliza a espada de uma forma a poder atacar, a poder destruir os argumentos, ou seja, os inimigos. Então mostra que é um cristão que ele é dado nas escrituras. É um cristão que ele é dado na leitura, no estudo, na meditação. É alguém que conhece a palavra de Deus de forma que ele ataca os argumentos do inimigo a tempo e hora. É alguém que está sempre preparado para dar argumento bíblico sobre alguma coisa que venha ferir a verdade bíblica. Por isso é que ele usa a expressão espada. Porque o soldado, ele sabia o momento certo de atacar com a espada e o momento certo de usar o escudo para poder se defender. É que com o escudo ele defende e com a espada ele sabe que agora é hora de poder atacar. Então é alguém que, como está numa situação, no momento em que a verdade bíblica está sendo atacada, ele consegue defender a verdade de uma forma contextualizada. Porque ele já é dado nas escrituras. Então, por exemplo, quando vê que estão a atacar a questão, por exemplo, da deidade de Cristo, por exemplo, a divindade de Cristo, os versículos sobre a divindade de Cristo já lhes vêm na cabeça e ele começa já a atacar aqueles argumentos com base nos versículos. Não é alguém que fica mais aí, epa, ainda isso aqui, ainda vou estudar. Tipo, todas as circunstâncias, todos os momentos, sempre ainda vou estudar. Sempre vou estudar, sempre vou estudar. E sempre é derrotado quando se encontra nesses ambientes de combate, de ataques doutrinários. Ele não está pronto, não está preparado para defender. E o cristão fervoroso, o cristão quente, o cristão forte, ele é marcado também por isso. Ele é um exímio apologeta. É um exímio defensor, é um exímio atacante das doutrinas herêuticas. Ele ataca as heresias. Ele não é assim, como é que eu posso dizer, manso para com as heresias. Ele é manso para com outras coisas que vamos ver depois. Ele, quando o assunto é heresia, ele destrói o argumento. Ele despedaça as heresias. Despedaça as mentiras e despedaça todos os argumentos contra a palavra de Deus. Então, o cristão forte, ele também é assim, porque ele usa a espada para poder machucar, ferir esses argumentos e até mesmo matar. Amém, irmãos? E em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 5, os irmãos já têm domínio sobre o contexto desses textos. Então, até aqui nós vimos como é que uma igreja forte, uma igreja quente, né? Do ponto de vista de força, como é que ela é caracterizada. Agora vamos poder ver uma igreja zelosa, como é que ela é caracterizada. Porque nós dissemos que vamos analisar esses três termos e mostrar as evidências de cada um desses termos, que é o termo forte, o zelo e o fervor. Então, até aqui podemos elucidar os irmãos sobre o zelo, sobre a força espiritual. O que é força espiritual? Então, vamos ver agora como é que poderemos identificar uma igreja, um cristão zeloso. Já que zelo significa cuidado, prudência, alguém que é cuidadoso, alguém que é prudente. Vamos procurar ser lacônicos, resumidos, porque os irmãos conhecem muito bem essas passagens, a fim de que não cansemos os amados irmãos. No versículo 1, o Senhor Jesus Cristo vem falando sobre, ele começa a falar sobre o sermão da montanha.
mostrando as bem-aventuranças. Então, eu quero pegar as bem-aventuranças para poder usá-las e me ajudar a identificar um cristão zeloso, um cristão cuidadoso. Vamos começar. A primeira característica que mostra um cristão zeloso, um cristão piedoso, sim, e cuidadoso, está no versículo 3. Quando o Senhor Jesus Cristo fala, bem-aventurados são os pobres de espírito. Irmãos, aqui nós não vamos nos atear muito, por exemplo, bem-aventurados, né? Como o texto diz, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Não vamos analisar essas duas partes aqui, senão vamos levar muito tempo. Se analisar os pobres de espírito, em que sentido é, deles é o reino de Deus, em que sentido é, vamos levar muito tempo. Vamos só analisar as primeiras partes. Por exemplo, aqui nesse texto, vamos analisar pobre de espírito. Quer dizer, a primeira característica de um cristão zeloso é que ele é pobre de espírito. O que significa pobre de espírito? O pobre de espírito significa uma pessoa que tem uma humildade espiritual. É uma pobreza espiritual. O termo já diz, pobre de espírito. Pobre não é aquele que não tem milhões na conta, não tem uma casa com sei quantos andares. Não é nesse sentido. É alguém que é pobre de espírito. Tem humildade espiritual. É alguém que conhece o seu estado de quem? De vulnerabilidade. É alguém que conhece, sabe que eu, sem Cristo, não sou nada. É alguém que reconhece de onde Cristo lhe tirou, do lamaçal que Cristo lhe tirou, e por isso ele não se gloria, ele não se jacta, ele não se vangloria. E os irmãos já sabem que isso aqui já diferencia do cristão morno. Porque o cristão morno se vangloria. O cristão morno fala, eu sou, eu tenho, eu fiz, tipo, se não fosse eu, isso não deveria estar assim. Esse não. O cristão quente, que é zeloso, ele não é assim. Ele é pobre de espírito. Ele conhece, ele sabe o seu verdadeiro lugar. Ele sabe que se não fosse Cristo, não estaria onde está. Então ele sempre reconhece que é alguém inútil sem Cristo, é alguém que sem Cristo ele só vai pecar, é alguém que ele sabe do seu estado catatônico, do seu estado de vulnerabilidade. E a segunda característica que mostra um cristão zeloso está aqui no versículo 4. Quando ele diz que bem-aventurados são os que choram. Aqui chorar tem que se analisar se o cristão chora, se o cristão zeloso chora pelo quê? Porque há cristão que chora, mas chora por coisas banais. Está a chorar porque não lhe deram dinheiro. Está a chorar porque reprovou, por exemplo. Não, o cristão zeloso não chora por isso. Ele chora por coisas mais graves. Tem alguém erudito que disse, o cristão zeloso, ele chora, a vida dele é marcada por choro. Porque ele chora primeiro pelo pecado e pela miséria do mundo. Ele chora pelo pecado primeiro pelo seu pecado e pelo pecado do próximo. É alguém que se olha quando peca, reconhece o estado de gravidade daquele pecado e ele se derrama em choros. Irmãos, aqui não tem algum detalhe. Chorar é diferente de lagrimar. E o coisa, se bem que uma coisa evidencia a outra, mas tem diferença. Nem sempre quem lagrima está a chorar. Nem sempre quem lagrima está a chorar. Por isso é que eu agradeço muito ao apóstolo ter escrevido mesmo assim. Não escreveu bem-aventurados são os que lagrimam. Escreveu bem-aventurados são os que choram. Nem sempre os que lagrimam estão a chorar. E nem sempre os que choram lagrimam. Chorar é sentimento de tristeza. É um sentimento profundo que leva a pessoa a poder se prostrar, a poder ter uma angústia profunda sobre uma determinada coisa. Então é nesse sentido. Ele chora pelo seu pecado, chora pelo pecado do próximo, chora pela miséria que há no mundo. Essa aqui é uma marca de um cristão que é zeloso. Porque ele é sensível às coisas que lhe rodeiam, é sensível pelo pecado. Não é alguém que quando pecou, quando lhe descobrem, ou que ele ainda procura mais justificar. É alguém que quando pecou, ainda procura mais seus argumentos. Ora bem, aqui é assim. Não, ele não é assim. E é diferente do morno, porque o morno é que tem isso. O morno ele fala assim, como morno, aqui está dando assim, aqui tem isso. Ele vai falar que, amém. Ainda está dando uma argumentação, como nós falamos. Também não vai te exortar.
E ainda vai te fortalecer também a falar, oh, irmão, continua assim. Ele já me reconhece, porque é insensível. E nós dissemos da vez passada isso. Mas esse não, esse é sensível. Ele sente. Por isso é que ele chora pelo pecado e pela miséria alheia. A outra é a mansidão, que está aqui no versículo 5. Bem-aventurados mansos. Mansidão significa paz. Mansidão são pessoas dóceis. São pessoas, assim dizemos, pessoas agradáveis, pessoas humildes, pessoas pacientes. Não são pessoas que têm um controle em situações difíceis. São pessoas mansas. O cristão zeloso também é assim, é manso. Ele não é alguém que a tudo só quer chegar, começar a atacar, destruir. Não, ele tem essa característica de mansidão. Ele trata as coisas com delicadeza. Porque a expressão zelosa vem disso. Trata as coisas com cuidado. As coisas com prudência. Ele não é precipitado. Não é alguém que é facilmente movido pelas dificuldades. O manso é assim. E um dos exemplos de manso nós temos Moisés, que foi chamado lá em Números, né, como um homem manso. Números 12. Outro exemplo de mansidão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se calhar o homem mais manso que passou nessa terra. Então, quando os irmãos querem pensar na questão manso, é pensar nesse sentido. Não que é alguém que carecia ao pecado, mas é alguma pessoa que tem uma docilidade em tratar as coisas. Ele é uma pessoa muito dura, muito severa. Isso não evidencia a pessoa que é saudável do ponto de vista espiritual. Que é muito rígida com os irmãos, é muito rígido quando está a tratar os casos dos irmãos. Não é isso, nada a ver. Muito pelo contrário. O cristão forte, zeloso e quente, ele é manso. Ele é manso. Não é alguém severo. Não vou trazer isso como característica porque não é. Os severos têm também o lado deles. A quarta está aqui no versículo 6. Que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Então, a quarta característica de um zeloso é a fome e sede de justiça. Os irmãos sabem que fome e sede são necessidades básicas que uma pessoa tem, que sem beber, sem comer, a pessoa não sobrevive. Então, são as necessidades básicas. E aqui, o Senhor Jesus Cristo queria demarcar que quando ele fala fome e sede de justiça, está falando que é um desejo, é um apreço em fazer a justiça, é um sentimento profundo que esse cristão tem pela justiça. Tal como falamos também sobre o cristão forte, né? Que ele usa a justiça na sua armadura, que é a sua couraça. Quer dizer, que é alguém que além disso fazer parte da vida dele como armadura, é alguém que também tem desejos profundos em praticar a justiça. É alguém que tem desejos profundos de fazer as coisas justas. A quinta característica está aqui no versículo 7, que fala que bem-aventurados são os misericordiosos. Essa aqui deveríamos juntar com a mansidão. Então, um cristão zeloso, ele é misericordioso. Misericórdia vem de alguém que tem a capacidade de perdoar. É uma pessoa que perdoa, é alguém que se compadece do sofrimento dos outros. Esse aqui é misericordioso. Então, os irmãos estão notando aqui alguém que, por exemplo, como estão para tratar o caso de alguém, se calhar o pecado de alguém, ele não é essencialmente rígido. Ele aplica sempre a misericórdia. Mas é uma misericórdia que não pode estar separada de outras características. É uma misericórdia justa, é uma misericórdia verdadeira, com base nas armaduras, e juntando com outras características. É uma misericórdia santa, não pode ser uma misericórdia com bases ou intenções pecaminosas. Então ele é assim, ele é misericordioso. Ele perdoa quando ferem contra ele, porque ele reconhece que também o Senhor Jesus Cristo lhe perdoou de coisas piores. O Senhor Jesus Cristo lhe perdoou de coisas que, se calhar, na visão dele, são coisas que não teriam perdão. Então ele reconhece, ele perdoa o seu próximo. A outra característica é que ele é limpo de coração, conforme está aqui no versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração. Irmão, aqui sobre a questão limpo de coração, tem muita coisa que poderíamos falar.
mas estamos aqui a ser telegráficos porque os irmãos dominam. E a questão de ser limpo do coração tem a ver, amados irmãos, com a pureza do coração. O que os irmãos têm que pensar, né, passar na nossa mente quando olhamos essa expressão limpos de coração, é imaginar no ouro. Que o ouro, quando é retirado da terra, lá daquela do lamaçal, ele vem com muitas impurezas. Então ele passa num processo chamado de purificação. E é daí onde vem um termo também purificação que é usado nas escrituras. Que o cristão esse vai passar num processo chamado de purificação que consiste na remoção de todas as impurezas, para que aquele ouro possa se tornar um ouro limpo, um ouro puro, livre de todas as máculas e de todas as sujeiras. Então, um cristão quente é assim. Ele é limpo de coração, porque ele foi passado num processo chamado de purificação. O seu coração está livre de toda a impureza. É um coração que está livre do pecado. Isso não quer dizer que ele não peca. Os irmãos estão a entender? Que é alguém que está livre do pecado, é alguém que está livre de todas as impurezas, é alguém que não tem as suas lealdades divididas, não tem ídolos no seu coração, ele não adora outros deuses. É alguém que é limpo, ele adora unicamente, exclusivamente a Deus. Então é alguém que é limpo de coração nesse sentido. É alguém que não tem nada a esconder. É alguém que não vive dupla personalidade. É alguém que é puro, é limpo. É a expressão de um irmão que uma vez usou, tipo alguém, se poderá falar, é tipo um livro aberto. Que não tem reservas, não tem coisas na vida dele, que são coisas assim, digamos, reprováveis, que só ele é que sabe. Ele é limpo e puro de coração. Ele não tem pecados guardados ou escondidos no seu coração. Tinha muitas coisas para dizer, mas vamos na sétima característica que está no versículo 9, que diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então, um cristão zeloso também é assim. Ele é pacificador. Pacificador significa alguém que vela pela paz. Pacificador é aquele que procura paz em todas as circunstâncias. Do ponto de vista espiritual, em que sentido? É alguém que procura apaziguar, por exemplo, inimizades. Assim, por exemplo, aqui entre os irmãos. Quando descobre que o Menezes, a irmã Erika, por exemplo, tem querelas, tem inimizades, tem problemas, tem poréns, ele quer ir no meio para poder juntar ambas as partes. Ele tem esse desejo. Ele se dedica em fazer isso. Então, um cristão zeloso é marcado por isso. É marcado por esse tipo de conduta. É alguém que quando chega, as pessoas se alegam porque se há problema, sabem que ele vai dar a solução. Porque ele é alguém marcado pela pacificidade. É alguém que também procura resolver o problema, o conflito, a inimizade, por exemplo, que há entre os ímpios e Deus. Que isso aqui se relaciona com a questão da armadura ou seja, da armadura do cristão, na região dos pés, que é a pregação do Evangelho. Porque uma das formas que ele vai usar, e que o Senhor Jesus Cristo disponibilizou para que ele usasse, para poder desfazer essa inimizade entre os ímpios e Deus, é a pregação do Evangelho. Então ele, quando olha a inimizade que há entre Deus e os ímpios, porque a Bíblia fala que os ímpios são inimigos de Deus, como nós éramos, ele quer se colocar no meio, que ele se preocupa em anunciar o Evangelho, se preocupa em anunciar a paz naquela pessoa, a fim de que aquela pessoa se reconcilie com Deus. Porque ele é pacificador. Ele sempre tem essa inclinação em resolver os problemas, tanto do ponto de vista humano e espiritual. E a oitava, que por sinal se entende que é a consequência de todas essas características. Que está aqui no versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, dizendo todo o mal contra vós, por minha causa.
Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiam os profetas que foram antes de vocês. Então, como que é uma consequência de tudo isso? Que por ele ser justo, honesto, pacificador, por ele ser pobre de espírito, por ele chorar pelos males, por ele ser alguém misericordioso, alguém ser manso, por tudo isso aqui, por praticar essa justiça, que é a justiça de Deus, ele vai ser odiado pelo mundo, porque o mundo não é a favor dos cristãos. O mundo não é a favor da justiça, irmãos. É que quando você for muito justo, você vai ser mesmo odiado. Porque você está no mundo, por exemplo, no trabalho, os teus colegas são ímpios. Os teus colegas querem tramar algo, querem roubar, não sei, contra o chefe. E eles querem contar contigo. Mas não podem contar contigo porque você é muito justo. Você é muito honesto. E você vai ser odiado por isso. Porque o mundo é assim. O mundo não tem prazer. O mundo não gosta a verdade. Seja só muito verdadeiro, vai ser odiado. Porque não dá, vamos falar que não dá para confiar em ti. Você tudo fala. Você não consegue esconder. Então você vai ser odiado por isso. Haverá um certo distanciamento entre você e o mundo. Então o mundo vai os perseguir. E quando isso acontecer, essa perseguição vir, por causa desses motivos, o Senhor Jesus Cristo fala que bem-aventurados sois vocês. Então isso aqui é como que também uma marca. É que o mundo não tem, assim, o mundo não se sentirá vontade contigo, de forma geral. É claro que não todos, mas tem algumas pessoas que são ímpias, mas gostam também, é verdade. Gostam de pessoas honestas e gostam de pessoas leais, mas na sua maioria, não. Então essa aqui é a consequência. Então um cristão quente é assim. Ele é forte porque está preparado para vencer as batalhas, está revestido da armadura. E ele é zeloso porque tem todas as bem-aventuranças. É claro que ele não vai ter tudo de uma vez. Ele vai tendo com o tempo. Mas nós também dizemos que além do cristão quente ser forte e zeloso, nós dizemos que também o cristão quente também é fervoroso. Se bem que tudo está relacionado com a questão de ser zeloso, mas tem algumas pequenas características que mostram a distinção entre o cristão, quando ele vai se proceder de forma fervorosa, e quando vai se proceder de forma zelosa, e quando se procede de forma forte. Ele é fervoroso, e para isso os irmãos podem abrir o livro de Atos. Atos capítulo 4. Vamos pegar, não todos os versículos, mas alguns versículos, por causa do enfado. Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4 mostra cristãos que se procederam de forma fervorosa. Cristãos que são exemplos de fervor espiritual. Atos capítulo 4, no versículo 1, começa dizendo: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. A parte que eu quero pegar aí é essa primeira parte que diz que estando eles falando ao povo. Isso aqui basicamente se relaciona com a pregação do evangelho e o testemunho. Aqui é só para mostrar essa passagem e várias outras que mostram que os cristãos primitivos, né, que eram marcados pelo fervor espiritual, isso muito mais depois da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, eles eram marcados por uma vida de profundo testemunhos do Senhor Jesus Cristo. Eram cristãos que não ocultavam o seu Messias, não ocultavam a mensagem do seu Salvador. Eles estavam constantemente a falar sobre o Senhor Jesus Cristo nas pessoas. Então, essa passagem e várias outras mostram. Então, essa aqui é a primeira característica de um cristão fervoroso, que ele é marcado pelo testemunho fervoroso da palavra de Deus. Isso aqui se junta também com o capítulo 1, no versículo 8, 8, que diz assim:
mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mostra só isso aqui. E o cristão fervoroso é assim. Quanto à pregação do Evangelho, ele não é quieto. Ele é marcado por um testemunho fervoroso. E a segunda coisa que mostra um cristão fervoroso é a ousadia e a autoridade em poder pregar o Evangelho ou falar da palavra de Deus. Eles vivem de uma forma ousada e com autoridade do Evangelho. Isso aqui está no versículo 13 do capítulo 4 de Atos, que diz assim: então eles, quem? Esses aí que vinham no capítulo 1, né? O capitão e os sacerdotes. Então eles, vendo a ousadia de Pedro, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aqui o ponto que vai se pegar é a ousadia, que fala que eles viram que Pedro e João eram homens ousados. Eles tinham uma ousadia em falar. Como falavam? Não sei se eles gritavam muito, se falavam como, mas eu creio que a ousadia que eles tinham não era essa ousadia de gritar. É a ousadia que eles tinham, a coragem que eles tinham em poder falar sobre Jesus naquele tempo. Porque falar sobre Jesus naquele tempo, você como que estaria assinando sentenças de morte. Porque Jesus Cristo foi perseguido e morto e tido como um rebelde do ponto de vista político. Então todos que lhe seguiam e falavam a sua história também eram assim, eram perseguidos e mortos, conforme foi profetizado pelo próprio Cristo. Então naquele tempo, encontrar pessoa que ainda tem a ousadia, a coragem, a petulância de poder falar de Jesus, isso maravilhava mesmo aqueles homens. Porque eles viam a ousadia que eles tinham. Então um cristão fervoroso, ele é marcado pela ousadia. Ele tem autoridade, como quando ele fala da mensagem bíblica. Tá, conforme Jesus também era lá em Mateus 7, quando é descrito, que ele falava com ousadia, tendo autoridade, ele falava com autoridade. E eles falavam com ousadia porque eram pessoas que viviam a própria palavra. Porque não tem como você não falar com ousadia se não viveres a própria palavra. Porque a ousadia é resultado da vida da palavra de Deus. Só fala com ousadia quem vive. Quem não vive não tem ousadia. Vai falar como os fariseus. Com incerteza e duvidando, sem tendo autoridade naquilo que ele fala. E é notório. Então, e a terceira coisa, que é a penúltima, que vai mostrar um cristão que é fervoroso, é que ele não se soberbece, tal como o morno. Ele coloca sempre tudo, toda honra, toda glória em Deus. É que ele, por aquilo que é, o zelo, o fervor, a força espiritual que ele tem, a dedicação, a maturidade, não sei o que mais quanto, todo o resultado do seu trabalho que ele fez. Quando lhe perguntam, por exemplo, onde é que você tira forças para isso? Ele não olha para si. Ele vai colocar toda a honra e toda a glória numa pessoa que é Cristo. É que um cristão, quando lhe elogiam, ele fala que não, isso aqui não vem de mim, isso vem de Cristo. Tá, conforme está no versículo 10, quando os discípulos lhes perguntaram, aqui no versículo 10 diz assim, lhes perguntaram assim, se conhecendo de vós todos, de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta ação diante de vocês, ou diante de vós. E várias outras passagens que mostram isso, que eles colocam toda a honra e toda a glória no Senhor Jesus Cristo.
É quando eles perguntam, de onde é que vem toda a tua força? De onde é que vem, por exemplo, todo o teu zelo? De onde é que vem, por exemplo, essa tua vontade de querer fazer as coisas? Ele não fala, não, é porque eu estudo muito. É porque eu sou um cara que eu não descanso. Não, ele vai falar que tudo isso que você vê em mim é Cristo. É Cristo que opera em mim. Então isso aqui se junta com a humildade e que ele não se ensoberbece. E a última característica de um cristão zeloso, piedoso, fervoroso, de um cristão quente do ponto de vista espiritual, é que ele não se submete a ordens que são contra a palavra de Deus, ainda que vêm de autoridades. É que a ousadia que ele tem na palavra de Deus lhe leva a poder desobedecer qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus. Ainda que isso lhe custe a vida e ainda que isso venha de autoridades. Ele está pronto para morrer pela verdade. Não são pessoas covardes, como vimos no cristão frio. São pessoas que têm autoridade. São pessoas que estão dispostas para poder morrer. Então eles não se submetem a nenhuma injustiça que o mundo, que as autoridades, ou que se calhar outras pessoas vêm trazer. E aqui autoridades, os irmãos têm que analisar em todos os contextos. É autoridades, primeiro, as nossas autoridades humanas temos os governantes, os nossos pais e também autoridades espirituais, que são os pastores. É que quando esse cristão crente, fervoroso, zeloso, quando, por exemplo, uma dessas autoridades, tanto pais, governantes, pastores, estão a lhe dar uma orientação que é contra a palavra de Deus, ele bate um pé no chão e fala que eu não vou obedecer. Ainda que isso venha a lhe custar a vida ou outras coisas. Isso encontramos no versículo 18 ao versículo 19, quando eles os discípulos, né, que estamos aqui a trazer exemplo de que eram crentes fervorosos, se insurgiram, ou seja, desobedeceram a ordem que lhes foi dada. Porque no versículo 18 diz assim: e chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, que se calhar eram os que tinham mais ousadia, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar o que temos ouvido. Aqui no versículo 29 do capítulo 5, também fala a mesma coisa e traz de forma mais clara, diz assim: porém, respondendo Pedro, se calhar era o homem que tinha mais ousadia, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui os irmãos lembram que o contexto é o mesmo. Lhes chamaram a atenção, eles falaram com ela: nós já vos falamos, para nós não é mais disso. Ainda você continua a falar sobre Jesus aqui nas pessoas. Ainda continua a desobedecer. Ele fala: não, mais importa obedecer a Deus do que a vocês. Então, essa aqui é uma característica que mostra um cristão fervoroso. Porque ele tem essa ousadia, ele não se insurge. Então, irmãos, à luz de tudo quanto está a ser dito, e à luz de tudo quanto foi dito, nós já dissemos, à medida que fomos explicando, e à medida que nós fomos trazendo cada ensino, do morno, do frio. Em alguns pontos nós nos identificamos na igreja fria, e alguns se identificam na igreja morna. E aqui na igreja fervorosa e na igreja quente, se nós não nos identificamos, se um irmão não se identificou, então conforme nós fomos exortados, concretamente quando falamos sobre o Evangelho, que nós devemos ainda nos preocupar em desejar, ter o desejo de pregar, e antes ainda de se preocupar em sair. Então, eu quero chamar também essa atenção aos irmãos, que tudo isso aqui, que se o irmão analisa e vê que isso aqui não faz parte da minha vida, isso aqui não faz parte do nosso meio, então nós temos que procurar buscar em Deus. Nós temos que procurar buscar o zelo que nós perdemos. A preocupação, irmãos, que nós perdemos. A ousadia que nós perdemos. E é claro que uma igreja fervorosa tem essas todas as características, porque é uma igreja dada em oração também.
Não tem como estar bem, estar quente do ponto de vista espiritual, se nós não formos cristãos dados na oração. Fala-se de muito tempo que o ministério, né, por exemplo, dos 12, era um ministério que era marcado pelo zelo e o fervor. Porque tinha uma ousadia, uma ousadia tanta em querer usar a espada para poder atacar argumentos herêuticos. Mas que hoje, acho que alguns embanharam essas espadas no coisa, na bainha. Alguns guardaram as espadas. Outros não guardaram as espadas. Outros tiraram a armadura. Estão andando nus. Andaram nus nas batalhas. Por isso é que o inimigo lhes atacou com facilidade. Foram derrotados e por isso que muitos morreram. Alguns ainda estão firmes, porque ainda têm algumas peças da armadura. Alguns têm o capacete da salvação. E alguns irmãos já se identificaram aqui, sabem que eu tenho a certeza da minha salvação. Tenho capacete. Tenho escudo. Tenho a couraça. Mas se calhar não tenho o cinto. Por isso que invariavelmente são atacados. São neutralizados. Para se recuperar leva algum tempo depois. Alguns podem ter até o cinturão. Mas não têm as botas do Evangelho. É uma armadura que tem tudo, mas não tem bota. É um soldado que tá com a armadura, mas está na batalha descalço. E nós vimos que também o Evangelho é uma ferramenta que usa, que também protege o cristão nas partes dos pés. Como é que o evangelismo então vai proteger um cristão na parte dos pés? Espero que nós explicamos bem essa parte. Mas a preparação do evangelho também faz parte da armadura, protege também. Por quê? Por que protege o cristão a pregação do evangelho? Porque, irmãos, se você está no meio, em que você está lá há muito tempo, nunca pregaste o evangelho lá, e se calhar nem sabem que és cristão, ou sabem, mas sabem que você também nunca lhes pregou. Eles podem vir usar isso como argumento para te atacar. Se calhar quando um dia você vir, se calhar ouvirem uma pregação, ou se calhar ouvirem lerem um texto na Bíblia que fala que um cristão fervoroso é marcado pela pregação do evangelho, vai falar que você é cristão também, tchau. Você é cristão de brincadeira. Eu estou há X tempo contigo, você nunca me evangelizou. Então isso também é tipo, soa como uma forma de ataque. E que vem tentar descredibilizar o teu cristianismo. E ele é justo quando fala isso. Você nunca me pregou. Pode falar, mas você está sendo desonesto porque você nunca me evangelizou. Eu estou há X tempo contigo, eu nunca ouvi o evangelho da tua boca. Você é cristão da onde? Então é ataque que o cristão pode sofrer. E quando ele usa isso nos seus pés para lhe proteger nessa região, isso também ele defende desses argumentos. Porque ele prega. Então, nós somos chamados a ter toda a armadura de Deus. A ter todas as bem-aventuranças. E a ser fervoroso, amados irmãos. Não devemos ter uma armadura incompleta, porque nós sabemos que com a armadura incompleta, então, não poderemos vencer a batalha. Amém, irmãos? O que temos que fazer é nos enxergar. É olhar para nós mesmos, irmãos. E ver tudo aquilo que nós perdemos. E ver a necessidade de voltar lá. E quando falo lá, os irmãos estão a imaginar se lá é onde? É voltar lá, voltar, irmão, até aquele zelo que se tinha diz que se tinha no tempo dos ministérios. É claro que alguns zelo tinha zelo sem entendimento, mas é que ao voltar com o entendimento que já temos, vamos ter o zelo agora com entendimento. Mas não vamos ter entendimento sem zelo, irmãos. Porque é que tipo, estamos a sair de um extremo para outro extremo. Se o que se tinha era zelo sem entendimento, hoje está no outro extremo. Estamos a ter entendimento sem zelo. Mas nós somos chamados a voltar, a poder praticar, a poder voltar no fervor, no zelo e na dedicação que nós tínhamos. Porque a igreja quente, que é desejada, é prazerosa diante de Deus, ela tem essas todas as características. Amém, irmãos? Então os irmãos podem falar com Deus
Em nome de Jesus.